Você sabe quanto custa em média uma estrutura de um escritório de advocacia de médio padrão? Vamos lá, hoje o objeto do vídeo é esse, falar um pouquinho com você sobre quanto que custa um escritório, para você ter aí uma estrutura física, um local para você poder trabalhar. Vamos lá, vamos falar sobre isso? Bom, muito se fala em home office, muitos advogados estão optando em continuar home office, ficando home office. Às vezes o cara vai lá, pega a OAB e continua tentando advogar home office, e muitos falam que dá muito certo. Eu tenho uma experiência diferente. Se para você tá dando certo, depois você compartilha a tua experiência, comenta aqui pra gente saber um pouquinho mais sobre essa experiência, o porquê que dá certo, como que funciona essa questão da busca por clientes. Mas eu vejo que muitos dos meus clientes ainda precisam vir até o escritório, ou às vezes não querem nem vir, mas precisam saber que a estrutura existe. Isso por si só dá a segurança para que ele feche um contrato comigo. Então vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dos custos. Quanto que custa para mim manter um escritório físico? Mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Isso ajuda. Quando você se inscreve, você apoia o canal, você ajuda a que eu continue a publicar vídeos semanalmente aqui e continue engajando com você, e também lá no Instagram. Mas vamos lá, vamos para o objeto do vídeo. Com relação então a custo, hoje se você mora em um grande centro ou mesmo interior, você vai ter um custo estimado com aluguel, com custos operacionais, algo em torno de chutômetro, tá, gente? Não tem como saber qual é o valor do aluguel na tua região, isso é impossível, porque cada região é diferente, o valor do metro quadrado é diferente, o mercado é diferente, então é impossível saber valores exatos. Mas estima-se, eu estou falando de Itajaí, Santa Catarina, estima-se algo em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 de aluguel e condomínio, né, mensal. Para ter um escritório médio, algo em torno de 40 metros quadrados, 50 metros. Se você estiver falando de uma grande São Paulo, é óbvio que lá, se você quer pegar numa Paulista da vida, a gente está falando de outra localidade, outra região, que não tem como mensurar aqui nesse vídeo o custo disso. Mas se você mora no interior de São Paulo, mesmo assim, vai ficar próximo disso, né? Então, algo em torno de R$ 2.000, R$ 3.000 com aluguel e condomínio. Mas além disso, esse não é o único custo de um escritório de advocacia, é isso que você tem que ter em mente. Você vai ter outros custos que são mensais, que são recorrentes e que você não tem como fugir, como internet, como telefone, que hoje em dia não se tem mais, você contrata um plano ali de internet e telefone, né? Você vai ter custos, além disso, com luz. Você tem um custo altíssimo com luz. Aqui no verão, eu chego, no escritório chega a dar R$ 500, R$ 600 por mês de energia elétrica. Então é um custo bem elevado, é um custo que você tem que considerar sim na hora de abrir um escritório. No inverno é bem menos, mas você pega uma estimativa, faz a média, dá uns R$ 300 por mês aí de custo para o escritório. Além disso, você tem também que considerar gasolina. Afinal de contas, você tem que vir para o escritório. Se você não tem carro, você vai ter que considerar um Uber para ir até o seu escritório. E mesmo que você tenha carro, o custo com a gasolina está muito alto. Eu nunca fiz a média, mas acho que bate mais de R$ 1.000 tranquilamente com gasolina, de ir até o cliente, voltar, vir até o escritório, sair, audiência, aquela coisa toda, que hoje não tem mais tanto, mas que ainda tem. Então, tem que botar na ponta do lápis. Se eu pegar R$ 3.000 de aluguel, mais os R$ 1.000 de gasolina, já dá 4. Mais os R$ 500 mais os R$ 300 de luz e telefone, internet, já dá mais 500. Já estou falando de algo em torno de R$ 4.500 só para manter a estrutura, sem nenhum luxo. Aqui eu ainda não falei do cafezinho, eu ainda não falei de outros gastos extraordinários, porque vez ou outra você pode ter que trocar uma porta, ter que trocar um ar-condicionado, enfim, isso são gastos que você tem que ter caixa para isso, porque você nunca sabe quando o problema vai acontecer, e toda a estrutura como um todo. Esses são gastos pontuais, né? Você tem outros gastos operacionais para manter o escritório, como por exemplo, daqui a pouco você não vai estar todo dia lá, talvez seja necessário ter um estagiário ou uma secretária, e aí é mais R$ 1.500, R$ 2.000 pelo menos de custo para manter aquela estrutura aberta. Se você estiver num prédio comercial, não tem tanta necessidade assim. Mas se for porta para rua, ter aquele escritório fechado é ruim para a tua imagem, né?
Então é necessário que você pense muito nisso antes de abrir o seu escritório também, quando você for pontuar a localidade que você vai abrir o escritório. Bom, esses são alguns dos gastos que um escritório de advocacia físico tem. E aí, se você me perguntar assim, Matheus, mas em 2022, em pleno 2022, na era tecnológica, onde você não tem tanta necessidade de contato com esse cliente mais, tu acha necessário ter que desembolsar aí, vamos colocar 5 mil em média de custo por mês, só para manter o escritório aberto, só para manter uma estrutura física, sendo que o cliente nem te visita? Aqui, para mim, se faz extremamente necessário, porque eu tenho uma equipe grande, hoje a gente está em 10 no total, e aí é necessário que tenha um ambiente físico. Nós atendemos muito trabalhista, o trabalhista é difícil fazer somente pelo digital. É possível sim, mas você tem que ponderar que muitos dos clientes trabalhistas são pessoas de maior dificuldade tecnológica, que ela não vai saber lidar tanto com o computador, com o celular, com um videochamada quanto você. Então isso às vezes atrapalha muito, às vezes isso prejudica a contratação, às vezes o cliente te procura, gosta de você, mas ele quer te ver, quer conversar com você pessoalmente. Então, como eu tenho um público-alvo mais hipossuficiente, por assim dizer, eu vejo o escritório como uma necessidade. E eu nunca enxerguei o escritório como um custo, mas sim como um investimento. Aqui eu tenho uma base, veja, eu só consigo gravar esses vídeos com mais tranquilidade, com privacidade, porque eu tenho essa estrutura física. Ah, Matheus, mas tu poderia gravar em casa? Poderia, né? Mas eu tenho gatos, eu tenho cachorro, então às vezes não teria essa privacidade, essa tranquilidade de fazer esse vídeo como eu estou tendo agora. Então, quando você... Da mesma forma um carro, né? Se você tem ali um Gol, o Gol não roda da mesma forma que uma BMW? Roda. Mas às vezes você quer ter uma BMW, você quer ter um carro melhor, né? Mas ele vai rodar da mesma forma, só que a BMW vai te oferecer um pouco mais de motor, um pouco mais de conforto dentro do carro. E o escritório, quando alguém me fala que faz home office, não é que não dá certo, mas se você tem um escritório físico, você tende a ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de credibilidade, e às vezes isso é difícil conquistar no início da advocacia. Então, assim, você vai ver muitas pessoas, muitos advogados ensinando a advogar home office. Talvez para eles dá mais certo do que vai dar para você. Talvez para você também dê certo, mas você tem que sempre pensar em qual é o seu público-alvo e talvez o ponto-chave aqui que eu quero te trazer é que assim, essa questão de ficar somente home office vai dar certo, mas daria mais certo se tivesse estabelecimento físico. Então eu sou um grande defensor de ter uma estrutura, que é necessário ter uma estrutura física para você ter uma prospecção maior de clientes. Veja, como eu estava falando no vídeo anterior, eu tenho uma meta para 2022 de 40 contratos mensais. Eu não me vejo fechando 40 contratos se não for com o escritório físico. Porque tem um fluxo de clientes que vem aqui gigantesco, principalmente pagar. Eles querem vir até aqui. Né? Então, o operacional acaba sendo um pouquinho diferente. Então, assim, se você me perguntar, compensa, Matheus, o meu custo é bem maior, né? Porque eu tenho estagiário, tudo. Aqui a estrutura acaba sendo mais cara. Né? Então, dentre outros fatores, outros gastos que naturalmente eu tenho aqui dentro. Mas, ainda assim, se você me perguntar compensa, eu vou te dizer com toda certeza compensa sim, né? Mas é importante que você pondere o seguinte: você está no início de carreira, você tem reserva para isso? Você tem que ter reserva. Então veja, eu fiz um cálculo estimado, um cálculo por cima, eu não sei qual é a sua localidade, uma média de custo mensal que você vai ter, mas nessa projeção que eu fiz, dá uma média de 5 mil de custo mensal. Então, você tem que, para você decidir abrir o seu escritório, no meu ponto de vista, você tem que fazer uma projeção de um ano. Então você teria que ter algo em torno de 50, 60 mil guardado para abrir o escritório. Isso para custear as despesas, fora o que você teria que ter para abrir a estrutura física. Por isso que nesse momento, às vezes, achar um sócio, isso te ajuda bastante nessa tomada de decisão. Meu começo foi com sócio, não me arrependo disso. Não era o momento financeiro para abrir sozinho. Hoje eu estou sozinho, mas outra situação financeira. Naquela oportunidade, um sócio fez toda a diferença para que eu pudesse dar esse pontapé inicial. Sozinho, eu não iria conseguir. Afinal de contas, os custos são altos mesmo. E se você ponderar,
é 5 mil, mas se for dividido entre 2 é 2.500, já fica muito mais barato. Entre 3, melhor ainda, você está falando de R$ 1.600, algo assim, de custo mensal. Então, quanto mais sócio, mais a divisão de custo, mais fácil fica. Mas aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre a divisão entre os sócios, né? O quanto que você deve dividir entre os sócios para você sempre se sentir dentro de uma sociedade justa. Não se sentir prejudicada porque um está trazendo mais, outro menos. Mas isso é papo para outro vídeo. Gente, o vídeo de hoje é isso. Mais uma vez, no finalzinho, eu te convido para se inscrever aqui no canal, para apoiar o canal, me seguir lá no Instagram. E se você tiver alguma coisa para acrescentar no vídeo, comenta aqui embaixo para a gente saber, para a gente discutir um pouquinho qual é a sua opinião também. Tá bom, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.